todos. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei no meio deles. Aqui está Deus. Louvamos a Deus pelo Espírito Santo que trouxe você aqui hoje. E antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus, queremos perguntar quantos ainda não têm esse livrinho. Quantos ainda não têm o livrinho? Vamos lá entregar então para aquela irmã. Todos nós vamos estudar com vocês o assunto dos 144 mil. Esse é o tema deste momento. Antes de iniciarmos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença estamos Te adorando, em espírito e em verdade. Obrigado porque o Senhor nos acordou nesta manhã. Obrigado pela presença dos anjos que nos protegeram e porque o Senhor nos trouxe até aqui nesta manhã. Derrama sobre nós todos o Espírito Santo. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração neste momento. Que o Espírito Santo abra a nossa mente. Ao abrirmos a Bíblia, o Espírito Santo lance luz celestial sobre cada texto, sobre cada verso da Bíblia que estaremos estudando, para que entendamos a Tua vontade, os Teus planos e aquilo que de bom o Senhor tem preparado para os Teus filhos. Abençoa cada filho, cada filha. Os que estão enfermos, Pai, em Tua misericórdia, suplicamos cura de Jesus Cristo para cada um. E aqueles que estão confessando os seus pecados, que em nome de Jesus Cristo sejam perdoados. Aqueles que estão tristes, que o Espírito Santo conforte. Levante o ânimo, levante a nossa cabeça para o céu, de onde virá o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. É uma alegria podemos estudar a palavra de Deus com vocês. Este material que nós colocamos na mão de vocês, sobre os 144 mil, muitos acham que seja um tema polêmico. Hoje vamos estudar sobre 4 teorias, e você verá qual dessas 4 teorias é a mais bíblica, é a mais coerente, e você pode escolher uma ou outra teoria. Pode baixar um pouquinho só um pouquinho o volume. Muitos há que preferem não tocar no assunto dos 144 mil. Isso é o que está escrito aí, ó. Não temos suficiente luz sobre o assunto, dizem eles. Não podemos entrar no campo das especulações, dizem eles. Realmente, queridos, temos que concordar que não temos da Bíblia e do Espírito de profecia uma torrente de luz, muita luz. Não temos sobre os 144 mil, porque eles são mencionados 2 vezes na Bíblia, em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14. Nesses 2 capítulos de Apocalipse aparecem os 144 mil. Há poucos dias, conversando com um membro da igreja, ele me disse: pastor, na semana passada eu estudei a lição da escola sabatina sobre os 144 mil, mas não entendi. E eu fiquei esperando o sábado chegar para que ouvisse a explanação do pastor ou de algum ancião. E quando ele estava apresentando a lição e chegou no assunto dos 144 mil, ele desviou o foco, desviou o assunto, e eu fiquei sem entender nada. Fiquei na mesma. O escritor Jamison, T.H. Jamison, no livro Nosso Firme Fundamento, volume 2, página 407, disse: precisamos pregar sobre o assunto dos 144 mil. O tema tem de receber lugar de muito destaque em nosso pensamento e em nossas palestras. É necessário que penetremos o campo da controvérsia, que tem levado muitos a, quando muito, fazer ocasional menção deste grupo. Nada acrescentemos, nada tiremos, fiquemos com o assim diz o Senhor. Mas vamos estudar sobre os 144 mil. Como vocês têm aí na mão, existem 4 teorias, não 3. Nós colocamos aí 3 teorias, mas vamos falar de 4 teorias. A primeira teoria, qual é? Serão salvos só 144 mil
pela pregação das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, desde 1844 até a volta de Cristo, incluindo os que morreram fiéis da mensagem do terceiro anjo. Essa teoria, a primeira, é a teoria defendida pelos nossos irmãos reformistas. A Igreja Adventista Movimento da Reforma, eles defendem essa teoria, que os 144 mil são formados por todos vivos e mortos de 1844 para frente. Você já vai analisando. Essa é a primeira. Agora a segunda teoria: os 144 mil são salvos entre os vivos por ocasião da volta de Cristo. Somente eles permanecerão vivos até a volta de Jesus. Os demais justos morrerão antes das 7 pragas, para serem então ressuscitados na volta de Cristo. Essa é a segunda teoria. Só ficarão vivos 144 mil até a volta de Jesus. Todos os outros salvos morrem. Essa é a segunda teoria. A terceira teoria: os 144 mil são um grupo especial, selecionado e escolhido dentre os salvos vivos por ocasião da volta de Jesus. Os 144 mil são representantes da grande messe, da grande seara de salvos vivos na volta de Jesus. Essa é a terceira. E agora a quarta teoria, que não está aí. E essa quarta teoria é a mais comum hoje. É a mais comum hoje na Igreja Adventista, esta quarta teoria. É de que os 144 mil inclui todos os salvos vivos. Todos os salvos vivos, que permanecerão vivos até a volta de Jesus. Podem ser milhões e milhões e milhões de salvos vivos, mas eles são chamados 144 mil. Mas inclui toda a grande multidão de salvos vivos, que não passarão pela morte, que permanecerão vivos até a volta de Jesus. Esta é a teoria mais comum hoje na Igreja Adventista. Agora vamos, vocês podem ver aí na página seguinte, quem defendia a teoria número 1. Lembram-se da teoria número 1? Que os 144 mil eram formados por mortos e vivos de 1844 até o fim. Quem defendia? Uriah Smith. Ele defendia essa primeira teoria, e é a teoria defendida pelos reformistas hoje. Quem defendia a segunda teoria? De que os 144 mil são salvos entre os vivos por ocasião da volta de Jesus, que só existiriam 144 mil vivos na volta de Jesus. Quem defendia essa teoria? Segunda, pastor que era presidente da Associação Geral da Igreja Adventista, pastor Butler. Ele isso foi exposto no ano de 1889 na revista Adventista. A terceira teoria, de que os 144 mil são um grupo representativo, selecionado dentre os salvos vivos, e que os 144 mil representa a grande seara de salvos vivos, mas não são os únicos salvos vivos permanecendo até a volta de Jesus. Eles representam a grande seara de salvos vivos. Essa é a terceira teoria, defendida por quem? Aqui temos. Isso foi defendido por Daniels. Daniels também foi presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, queridos, vamos à comprovação. Por que a primeira teoria, o que nós temos contra a primeira teoria? Se os 144 mil são formados, conforme a primeira teoria ensina, incluindo vivos e mortos, todos os salvos, vivos e mortos, de 1844 até o fim, só 144 mil, não mais, não menos. Então, se for assim, é melhor não pregar o Evangelho.
Porque cada pessoa que eu converto, eu estou conseguindo um concorrente comigo mesmo para se salvar. Porque se só existem 144 mil que vão se salvar de 1844 para frente, incluindo vivos e mortos, então quanto mais gente se converte, maior a possibilidade de eu me perder. Então melhor é não pregar o Evangelho, tá certo? Por isso essa teoria não funciona, porque a Bíblia diz: todo aquele que quiser, venha. Quem ouve, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Deus limitou o número de salvos? Não, nunca. Nunca. Todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. Agora a segunda teoria. Vamos analisar a segunda teoria. Só os estamos lá na frente. Segunda teoria. Só os 144 mil vivos na volta de Jesus. Ou seja, o que é que você tem contra essa teoria? Acontece que nós sabemos que a maior conversão de todos os tempos vai ocorrer justamente antes do fechamento da porta da graça. Certo ou errado? Certo ou errado? A maior conversão de todos os tempos vai acontecer justo antes do fechamento da porta da graça. Certo ou errado? Certo. É a maior conversão de todos os tempos. O Evangelho não vai terminar com menos sucesso do que quando começou. Quando começou a chuva temporã no dia do Pentecostes, produziu 3.000 conversões com um sermão. E agora, no tempo do fim, não é a chuva temporã, mas a chuva serôdia, que vai produzir não 3.000 conversões num dia, mas 3 milhões de conversões num dia. Então, o término da pregação do Evangelho será muito mais majestoso e poderoso do que o começo da pregação do Evangelho. Então, meus queridos, essa teoria é uma teoria que não pode ser sustentada pela Bíblia, porque se nós queremos que só 144 mil vão ficar vivos até a volta de Jesus, quer dizer que esta grande multidão da última hora teria que o quê? Morrer, se converter e morrer, porque ficariam vivos somente 144 mil? Mas como eles vão se converter e morrer? Se você disser não, mas eles vão morrer como mártires, mas quando o mártir morre, não diminui o número dos salvos? Quando um mártir morre, ele morre um, converte 100, aumenta o número dos salvos. Então essa teoria não tem sustentação na Bíblia. Agora vamos analisar agora a quarta teoria. A quarta teoria não está aí. É a teoria mais comum hoje na Igreja Adventista. E aí nós vamos estudar e nós vamos nos deter com vocês nessa teoria número 3 que está aí, a terceira teoria, que é a teoria que eu prefiro, eu aceito esta. Mas qual é a quarta teoria, a mais comum hoje na igreja? De que esta grande multidão que vai se converter no tempo do fim, antes do fechamento da porta da graça, esta grande multidão formada por milhões e milhões que não vão passar pela morte, vão permanecer vivos até a volta de Jesus. Deus chama esta grande multidão de salvos de 144 mil. Essa é a teoria mais conhecida hoje. O que a Bíblia tem contra essa teoria? Abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14. Todos acharam? Amém. Capítulo 14, verso 1. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil. O Cordeiro está sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil. Agora abram a Bíblia no capítulo 15. Capítulo 15, verso 2. Ali diz que os 144 mil não estarão no mar
mar de vidro. Estarão no Monte Sião, com o Cordeiro. Existe uma visão de Ellen White que ela diz que viu um templo, e ela disse: eu quero entrar ali. E o anjo disse: não, ali só os 144 mil entram. Não sei quantos já leram essa visão. Queridos, os 144 mil não podem ser confundidos com a grande multidão. Grande multidão é grande multidão. 144 mil não é grande multidão, é 144 mil. A Bíblia tem os 144 mil e a Bíblia tem a grande multidão, que ninguém podia contar. Por isso diz aqui no capítulo 15, vejam aí, capítulo 15 e o verso 2: e vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta. Quem é que vai sair vitorioso da besta? Os que viveram no tempo do fim. Quando o decreto dominical sair, nós vamos ter que sair vitoriosos da besta. Vi aqueles que saíram vitoriosos da besta, e também os que saíram vitoriosos. Não, vamos continuar, vamos começar de novo. Vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Qual a imagem da besta? Os Estados Unidos da América do Norte. Então está falando do povo do tempo do fim. Os Estados Unidos surgiu para o tempo do fim, tá certo? Que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. A Bíblia mostra um grupo no Monte Sião, e a Bíblia mostra uma multidão no mar de vidro, misturado com fogo, dos que saíram vitoriosos da besta. Dois grupos diferentes. Você acha que aqueles que vão se converter no tempo do fim, a Bíblia chama de os conversos da hora undécima. Quem são os conversos da hora undécima? São aqueles que vão se converter justamente um pouco antes do fechamento da porta da graça. Ellen White fala que estes que vão se converter no tempo do fim, eles terão que poucos meses para aprender aquilo que nós tivemos anos e anos para aprender. Aquilo que nós aprendemos durante muitos anos, esses conversos da hora undécima terão que aprender em poucos meses. Ou seja, queridos, a multidão que vai sair de Babilônia é muito grande. A multidão que vai sair das filhas de Babilônia é muito grande. A maioria dos salvos não está dentro da igreja adventista. A maioria dos salvos está na igreja Babilônia. Pessoas sinceras, filhos e filhas de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Assim como Cornélio, o centurião romano, ele era de uma religião pagã, mas ele era um fiel adorador de Deus. Assim existe na igreja católica e nas igrejas evangélicas e nas religiões não cristãs uma multidão de filhos sinceros de Deus, que vão sair de Babilônia antes da porta da graça se fechar e vão se salvar. Só que eles não têm o conhecimento que você, adventista, possui das 3 mensagens angélicas. Ele não tem o conhecimento da reforma da saúde, ele não tem o conhecimento de toda esta luz poderosa que Deus fez brilhar sobre o povo adventista do 7º dia. Eles vão se converter para a pregação das 3 mensagens angélicas. E quem vai pregar para eles? Os adventistas. Então, queridos, os 144 mil me parece ser um grupo que conhece a verdade dos 3 anjos e que ousam com poder e sem calcular os riscos do perigo de pregar a mensagem, eles ousam pregar esta mensagem: sai dela, povo meu, e pregam as 3 mensagens angélicas de uma forma compacta para trazer de Babilônia os filhos e filhas sinceros de Deus.
Então nós comparando, nós vemos claramente os 144 mil pregando as 3 mensagens angélicas, e a grande multidão saindo de Babilônia e se unindo com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Nós vemos claramente 2 grupos: aqueles que estarão no Monte Sião com Cristo, e aqueles que estão no mar cristalino, mas que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Estão todos salvos, mas são 2 grupos: um chamado 144 mil e outro chamado grande multidão. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Agora vamos analisar essa teoria. Então, eu não prefiro essa teoria de que todos os salvos, os milhões de salvos vivos, são 144 mil. Por quê? A Bíblia mostra 2 grupos em 2 lugares diferentes. E no capítulo 7 de Apocalipse, diz assim, vamos ler o verso 3 em diante, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Aqui está falando claramente de um grupo que é assinalado primeiro. E o verso 4: qual é o número dos assinalados? Qual é o número dos que são selados primeiro? Assinalar é selar com o selo do Deus vivo. E aqui diz o verso 4: e eu vi o número dos assinalados, eram 144 mil assinalados. Agora você diz assim: não, Deus fala 144 mil, mas o que Ele quer falar, só que essa frase, o que Ele quer falar, já não está na Bíblia. Sim ou não? Aí já é o ser humano que está falando. Não, Deus está falando 144 mil, mas o que Ele quer falar é que é toda a multidão de milhões que vão se converter na última hora e vão permanecer vivos até a volta de Jesus. Eu falei: sim, tudo bem, eu respeito a sua maneira de pensar, mas não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que Deus assinala, sela com o selo do Deus vivo, um grupo chamado 144 mil. E Ele escolhe 12 mil de cada tribo. Aqui diz, olha, o verso 5, né? Eu vi o número dos assinalados, 144 mil, assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Azer 12 mil, da tribo de Naphtali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. É um número pequeno. Vamos supor que a tribo tivesse 30 mil, Deus escolhia 12. A outra tribo tinha 50 mil, Deus escolhia 12. A outra tribo tinha 100 mil, Deus escolhia 12. Há pessoas que dizem: isso não é justo. Como é que de uma tribo de 100 mil, Deus escolhe 12 mil? E de uma tribo de 30, Ele escolhe 12 mil? Não é justo por quê? Deus não está escolhendo quem vai se salvar e quem vai se perder? Essa é a maneira errada de pensar. Deus não está dizendo só vai se salvar esses 12 mil que estou escolhendo. Deus não está falando isso. Deus está escolhendo os 144 mil de uma multidão muito grande. Todos os salvos formam o Israel de Deus. O Israel de Deus é formado por todos os salvos. Toda a multidão, a grande multidão de salvos é o Israel de Deus que será salvo. Deus escolhe desta multidão de salvos 12 mil, formando 144 mil. Mas não são somente os 144 mil que vão se salvar. Eles são somente
representantes da grande multidão. Eles são somente os primeiros a serem selados, não os únicos a serem selados. Eles são os primeiros a serem selados pelo selo do Deus vivo e receberem a chuva serôdia do Espírito Santo, para proclamarem com poder as 3 mensagens angélicas, e o alto clamor: sai dela, povo meu. E então vem a grande multidão de salvos também, mas não pode ser confundida a grande multidão com o grupo de 144 mil. Estes, nos dias de Jesus, queridos, Deus precisou de 12 discípulos ungidos pelo Espírito Santo para pregar a mensagem no mundo todo. Agora, no tempo do fim, Deus vai ter 144 mil discípulos ungidos pela chuva serôdia do Espírito Santo para sacudir o mundo e chamar o povo de Babilônia para os pés de Jesus, para a obediência aos mandamentos de Deus. Agora são 144 mil discípulos batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. É um grupo pequeno escolhido de uma grande multidão. Essa é a ideia dos 144 mil como sendo um número representativo, um número que representa a grande seara. E é exatamente isso que nós vamos ler agora em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, o verso 1 em diante. Olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele, de Jesus, e o nome do seu Pai. Pessoas que buscaram a santidade de Deus. Agora vem as características dos 144 mil. Para aqueles que pensam que 144 mil se refere a todos os milhões de salvos vivos, incluindo a grande multidão que permanecerão vivos até a volta de Jesus, vocês acham que toda esta multidão tem as características dos 144 mil? As características que vamos ler. Porque uma das características é que eles não se contaminaram com mulheres. Quem permaneceu em Babilônia até o fim e saiu da Babilônia no alto clamor, eles se contaminaram com mulheres? Sim, lógico. Estavam, mulher na profecia bíblica se refere a quê? Igreja. Então eles permaneceram na igreja falsa, mas eles eram filhos de Deus verdadeiro, por isso eles saíram de Babilônia. Mas eles se contaminaram com as doutrinas, com o vinho de Babilônia. Os que estão nas igrejas que são Babilônia estão sendo contaminados pelo vinho de Babilônia. E tem muitos adventistas dentro da igreja adventista que também gostam muito do vinho de Babilônia. Tem muito vinho de Babilônia sendo bebido até mesmo pelos adventistas. Não vamos entrar em detalhes agora. Então, queridos, estas características são características dos 144 mil. Não é uma característica da grande multidão que se converteu na hora 1/10. Há uma grande diferença entre uma pessoa como Enoque, que andou com Deus, como Abraão, que foi chamado amigo de Deus, e o ladrão na cruz, que não conhecia Jesus, se converteu no último minuto da vida, mas terá que aprender muita coisa quando chegar no céu, porque ele vai chegar no céu sem conhecer quase nada de Deus, porque ele foi salvo pela graça de Jesus, mas ele ainda não tem um conhecimento do caráter de Deus. Por isso que no céu nós vamos ter que crescer no conhecimento. Por isso que no céu vão chegar pessoas que não vão conhecer nem a história e o drama da paixão de Cristo. Você acredita que no céu vão chegar pessoas que vão olhar para as mãos de Jesus e ver os sinais nas mãos de Jesus e vão perguntar: mestre, o que são essas marcas, esses sinais feios? Porque não existe cicatriz bonita, né, irmãos? Cicatriz é cicatriz.
Eles vão olhar e o céu é lindo, mas as mãos de Jesus estão marcadas por cicatrizes, os pés. E eles vão perguntar: que sinais são esses? São pessoas que estão salvas pela graça, pelo sangue de Jesus, mas nunca ouviram o drama da paixão de Cristo. Abra sua Bíblia em Zacarias. Abra sua Bíblia em Zacarias. Vamos ler aqui. Zacarias, capítulo 13. Capítulo 13 e o verso 6. Zacarias, capítulo 13 e o verso 6. Todos acharam? Zacarias, capítulo 13, verso 6. Podemos ler? E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Isto é uma profecia. Pessoas que vão vir do budismo, do islamismo, do hinduísmo e das igrejas chamadas Babilônia, e vão estar salvas no céu, mas eles não conhecem a Bíblia. Mas como é que estão salvas? Você sabe o que é graça? Você sabe o que significa a palavra graça? É isso, é salvar pessoas, mesmo aquelas pessoas que não leram a Bíblia, mas são pessoas que adoravam a Deus sem conhecer a Deus. É um centurião romano como Cornélio. São aqueles 3 sábios do Oriente que vieram de Babilônia, vieram do Oriente, mas eram adoradores de Deus. Entendem? Deus tem muitas pessoas sinceras em todas as religiões, em todas as igrejas, mas estas pessoas vão crescer no conhecimento do céu. Agora, um Enoque, um Abraão, ele se assemelha aos 144 mil desta última geração, que tem uma íntima comunhão com Deus, que conhecem a voz de Deus. Quando Deus disse para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, e oferece em sacrifício por mim, Abraão não ficou duvidando: será que é a voz de Deus ou é o diabo que está falando? Abraão era amigo de Deus, ele conhecia a voz de Deus. Os 144 mil conhecem a voz de Deus, eles têm íntima comunhão com Deus, eles jejuam, eles oram, eles são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, eles têm o nome de Deus aqui escrito: santidade ao Senhor. Eles não têm prazer neste mundo, eles vivem neste mundo, mas o sonho deles é o céu. Eles têm os pés na terra, mas a cabeça está no céu. Os olhos deles não se deleitam em novelas, os olhos deles não se deleitam em cenas de violência. Eles não comem o que eles gostam, eles comem o que Jesus gosta. O comer e o beber é segundo a vontade de Jesus, e não segundo a moda do mundo. Eles não andam na correnteza desta vida, eles nadam contra a correnteza desta vida. Eles não são bem vistos por todos, eles são perseguidos fora e dentro da igreja. Queridos, os 144 mil, eles têm uma íntima comunhão com Deus, e eles têm a ousadia de pregar as 3 mensagens angélicas, impopulares, mensagens que são aborrecidas por muitos, mas eles pregam esta mensagem. Por isso, queridos, nós não podemos dizer que estas características dos 144 mil são características de toda a multidão dos salvos. Não tem como. Vamos voltar a ler Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, nós estamos lendo o verso 2. Verso 2: ouvia uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais, os 4 seres viventes, e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra.
A grande multidão, capítulo 15, vejam aí, capítulo 15, verso 3. A grande multidão canta o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Ninguém pode contar quantos são da grande multidão. Do capítulo 15, verso 2 e verso 3. Eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Mas ninguém da grande multidão consegue cantar o cântico dos 144 mil. São grupos diferentes. Eu não posso falar, é tudo igual, tudo a mesma coisa. Como a mesma coisa? A Bíblia está mostrando que 144 mil são 144 mil e a grande multidão é a grande multidão. E ninguém pode cantar o cântico como os 144 mil cantam, porque ninguém teve a experiência que eles tiveram. Porque o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro é o cântico da experiência que cada um teve sobre o pecado, a vitória sobre o pecado. A experiência dos 144 mil é uma experiência homogênea. As características aqui são do grupo 144 mil. E aqui diz: ninguém canta como eles cantam, tá certo? Agora vejam o verso 4. Estes, os 144 mil, não estão contaminados com mulheres. Ah, pastor, então quer dizer que eles nasceram na igreja adventista? Não precisa ter nascido na igreja adventista, mas a igreja adventista tem que nascer dentro deles. Essa é a diferença. Eu nasci na igreja adventista em 1951, mas a igreja adventista não nasceu em mim até 1967. Somente em 1967 a igreja nasceu em mim, porque eu aceitei o meu Jesus como meu Salvador. O importante não é um nascer na igreja, o importante é permitir que a igreja nasça em você. Então, queridos, aqui diz que estes não se contaminaram com mulheres. Quer dizer que depois que você conheceu a verdade, você parou de beber o vinho de Babilônia. Natal é vinho de Babilônia, meu irmão. A árvore de Natal é vinho de Babilônia, meu irmão. Carne com sangue é vinho de Babilônia. Satanás tem feito com que o povo de Deus coma carne com sangue dia e noite, todos os dias da semana. As churrascarias estão cheias não só de ímpios, mas de cristãos que estão lá comendo carne com sangue. Isto é vinho de Babilônia. As novelas são vinhos de Babilônia. Os filmes de Hollywood são vinho de Babilônia. Os desenhos da Walt Disney são vinhos de Babilônia. Queridos, o vinho de Babilônia está espalhado. Agora, aqui diz que os 144 mil não se contaminaram com mulheres. Quando eles aceitaram a verdade, eles abraçaram a verdade e eles romperam com Babilônia. Essa é uma característica do grupo dos 144 mil. Não é uma característica da grande multidão que continuou em Babilônia até o fim e se converteu na hora 1/10. Eles têm outra experiência com Deus. Esses são amigos de Deus, íntimos de Deus, conhecem a sua voz. E o que mais? Verso 4: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Será que é toda a grande multidão que ninguém podia contar que vai seguir Jesus? Para onde Jesus for, eles vão? Não. Que está dizendo que os 144 mil irão seguir Jesus onde ele for. Vocês se lembram que quando o povo de Israel acampava, todas as tribos acampavam ao redor do tabernáculo, do templo, do tabernáculo, no deserto. Vocês se lembram quem é que acampava mais próximo do tabernáculo? Ao redor do tabernáculo, encostado ao redor do tabernáculo, estava a tribo sacerdotal, os levitas.
os outros estavam mais distantes. Queridos, tinha uma grande multidão, não é? Acampada, mas os levitas estavam mais próximos. São os que andam com Jesus mais próximos de Jesus. Deus sempre teve uma classe elite espiritual, chamada patriarcas, depois chamada levitas, depois no Novo Testamento eram chamados de apóstolos, depois os apóstolos elegeram os anciãos, os líderes das igrejas, os pastores. E na nova terra e no novo céu, será que Deus não vai ter uma classe sacerdotal, uma classe espiritual que vai cuidar dos cultos da igreja, que vai cuidar dos cultos dos sábados? Será que Deus não tem os turnos no céu? Vocês já descobriram que no Apocalipse existem 24 turnos? 24 anciãos? 24 anciãos chamados para ajudar Jesus Cristo no trabalho espiritual do sacerdócio de Cristo. A Bíblia diz que esses 24 anciãos auxiliam Jesus no trabalho. Jesus é o sacerdote, é o mediador, mas ele não está sozinho, porque Arão no santuário terrestre não estava sozinho. Ele tinha 24 turnos que o ajudavam no santuário, e Jesus tem 24 anciãos de turnos que o ajudam no santuário do céu. Na nova terra, Deus vai continuar tendo um grupo que vai ajudar Jesus no trabalho espiritual. Lá nós vamos nos reunir de sábado em sábado e de lua nova em lua nova. Mas quem vai organizar isso? A Jesus? Não, Jesus tem gente que vai trabalhar para ele. Jesus tem um grupo mais chegado a ele que vai cuidar da organização do culto do sábado, da organização da festa de lua nova em lua nova, e por isso eles devem morar mais próximos. Vocês acham que todo mundo vai morar dentro da Nova Jerusalém? Isaías 65 diz que nós vamos construir nossas casas. Então é fora da Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém vai vir do céu prontinha. Você acha que a Nova Jerusalém vem do céu para ser construída na terra? Ou ela já vem pronta? Na casa do meu pai há moradas, e ele vai vir com a casa do pai. A casa do pai é a Nova Jerusalém, é a casa do pai, e nós vamos adorar a Deus na casa de Deus. A casa de Deus é a Nova Jerusalém. Quem vai coordenar os serviços espirituais? Os 144 mil. Onde está escrito isso? No livro Atos dos Apóstolos? No livro Atos dos Apóstolos diz que tem esse texto aí, irmãos. Vejam esse texto no livro Atos dos Apóstolos. Deixe-me dar a página para vocês. Vamos ver aqui. Tem esse texto que nós vamos ler com vocês. No Atos dos Apóstolos diz que o serviço dos 144 mil é um santo serviço. Está aqui. Na página onde tem a terceira teoria, na página seguinte. Na página seguinte. Vamos ler o texto. Aonde está escrito AA, 2 As. Atos dos Apóstolos. Acharam? Onde diz a terceira teoria? Na página seguinte. Todos acharam? Sim ou não? Página seguinte, onde diz Atos dos Apóstolos, página 591. Podemos ler então. Estes, falando dos 144 mil, estes são os que seguem o Cordeiro onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. A visão do profeta representa-os como estando sobre um monte de Sião, cingidos para santo
serviço. Você pode, na nova terra, você pode trabalhar como agricultor ou como construtor, porque vão ter muita casa para construir na nova terra. Só vem a Nova Jerusalém pronta, irmãos. O resto de toda a terra terá que ser plantada e construída. Mas os 144 mil, eles não estão preocupados com isso, porque eles têm um santo serviço. O que é um santo serviço? O que você entende por um santo serviço? O serviço levítico, o serviço pastoral, o serviço sacerdotal, o serviço que vai cuidar de tudo o que acontece dentro da Nova Jerusalém, que tem 12 portas. Cada um entra pela porta que quer? Não. Os 144 mil terão que cuidar disso. Cada tribo vai entrar pela sua porta, porque na porta de cada uma das portas tem o nome da sua tribo. Apocalipse 21 diz que em cada uma das 12 portas tem o nome de uma tribo, e você vai pertencer a uma tribo, que só Deus sabe qual é. Mas os 144 mil, os levitas, eles não têm nome em nenhuma das portas. Eles não têm o nome em nenhuma das portas, porque eles estão cuidando de todas as portas. Eles cuidam do serviço santo, da casa de Deus. Agora, queridos, aqui no capítulo 14, verso 4, capítulo 14, verso 4, diz: estes são os que não estão contaminados com mulheres, ou seja, que não bebem do vinho de Babilônia, porque são virgens. Depois que abraçaram a Jesus e conheceram a verdade, não olharam para trás. Tem gente que vai e volta. Já viram pessoas que batizam 3, 4, 5 vezes? Tem pessoas que chegam para mim: pastor, o senhor vai batizar esse homem de novo? Vou. Sim, mas ele já se batizou 3 vezes. Sim, mas vamos batizá-lo. Ele está arrependido. Pessoas que saem da igreja, pessoas que voltam para a igreja. Esse vem e volta, vai e volta. Ele vai ser salvo se ele permanecer em Cristo, vai ser salvo. Mas ele está se desqualificando a pertencer aos 144 mil. Quando eu olho para uma pessoa que insiste em comer carne com sangue, eu falo: você pode continuar comendo carne com sangue se você quiser, o problema é seu. Mas você está se desqualificando para os 144 mil, porque lá diz que eles não se contaminaram com as mulheres. Eles não bebem do vinho de Babilônia. Por isso Deus deu uma reforma de saúde, irmãos. A reforma de saúde não salva ninguém, irmãos, mas a reforma da saúde mostra aqueles que estão se preparando para pertencer a quem? Aos 144 mil. São santos ao Senhor. E aqui diz mais, irmãos: estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Primícias para Deus e para o Cordeiro. O que os 144 mil são? Primícias. Agora aqui no estudo que nós preparamos, que nós demos para vocês, na página seguinte, está aqui embaixo. Estão vendo aqui? Paralelo entre as primícias e a seara. Vamos ler agora aqui. Paralelo entre as primícias e a seara. Primícias exige a existência de uma seara. Pode existir primícias sem seara? Sim ou não? Não. Às vezes poucas pessoas respondem, né? Talvez não estejam acompanhando. Pode existir primícias sem seara? Não, porque as primícias são escolhidas dentro da seara. Quando as primícias são escolhidas dentro da seara, só as primícias vão ser salvas, vão ser santas, ou a escolha das primícias lá do meio da seara torna a seara também santa? O que vocês acham? Quando as primícias são consagradas para Deus, quem está sendo santificado também? A seara.
Onde é que está escrito isso? Em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 11. Vamos ler aqui. Capítulo 11. E o verso 15 e 16. Verso 16, melhor. Verso 16, todos acharam? Romanos 11, verso 16. Se as primícias são santas, estão lendo comigo? Leiam comigo. E se as primícias são santas, também a massa é santa. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Os 144 mil são primícias, mas não são os únicos salvos. Tem uma grande seara, uma grande multidão de salvos, mas que não pode ser confundida com as primícias. Primícia é primícia e seara é seara, são duas coisas diferentes. Mas as primícias são consagradas a Deus, e as primícias trazem bênção e santidade para a grande seara. É isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala, irmãos, sobre primícias dos mortos e seara dos mortos. Estão vendo aí? Vamos ler agora? Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Estou lendo agora aqui, ó. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20 e 23. Vamos ler. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, e o verso 20 e 23. Todos acharam? Capítulo 15 de primeira carta aos Coríntios, verso 20. É um estudo bíblico, irmãos. Isso aqui não é coisa da minha cabeça. Eu estou recheando dezenas de versos que vão mostrar o que é primícia e o que é seara. Porque os 144 mil são primícias. Então tem que entender pela Bíblia o que significa a palavra primícias. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 15, verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Primícia e seara é a mesma coisa? Não, irmãos. Jesus ressuscitou dos mortos, foi feito primícias dos que morrem. Mas em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, diz que Jesus não ressuscitou o quê? Sozinho. Quem ressuscitou com Jesus? 2, 3, 4, 5? O que diz lá em Mateus 27, versos 51 a 53? Uma multidão, muitos corpos de santos ressuscitaram depois dele. Vamos deixar claro isso? Que tem gente que pensa que eles ressuscitaram na sexta-feira. Você é daqueles que acreditam que aquela multidão ressuscitou na sexta-feira? Porque a Bíblia, o verso 53, diz claramente: saindo dos sepulcros depois dele, de Jesus. Saíram do sepulcro glorificados, irmãos. Ninguém saiu calvo, careca como eu, não. Ninguém saiu com rugas, não. É gente bonita, irmãos. Gente bonita, linda, saiu dos sepulcros. E gente linda chama atenção. Não chama atenção? Quando aquele povo lindo, corado, viçoso, grande, não é? Sem rugas, ressuscitou, glorificados, entraram na cidade de Jerusalém, chamou a atenção de todo mundo, irmãos. E eles iam passando e o povo ficava olhando, porque a Bíblia diz, Mateus, que eles entraram na cidade de Jerusalém. E eles iam dizendo: nós ressuscitamos com ele, nós ressuscitamos com ele. Por isso, queridos, as boas novas da ressurreição de Jesus incendiou a igreja. Por isso queimava no coração dos discípulos a vontade de pregar esse evangelho, porque eles viram uma multidão ressuscitada, glorificada, e essa multidão testemunhava: nós ressuscitamos com ele. E essa multidão subiu ao céu com ele, e essa multidão está no céu com ele até hoje. Deus escolheu os 24 anciãos de Apocalipse 4 e 5
Deus escolheu os 24 anciãos desta multidão. Já estão no céu. São as primícias dos mortos. Mas se existem as primícias dos mortos, irmãos, é porque existe a seara dos mortos. E é nesse ponto que nós chegamos agora. Vira a página aí e vamos ler o que está escrito no Desejado de Todas as Nações, DTN. DTN quer dizer Desejado de Todas as Nações, página 585 e 586. Todos acharam aí? Vamos ler. Leiam comigo. O molho, quero ouvir a voz de vocês. O molho dedicado a Deus representava a colheita. Talvez é Ellen White que está escrevendo aqui. Assim, Cristo, as primícias, representava a grande messe espiritual a ser colhida para o reino de Deus. Existe uma seara de mortos? Existe. Vai ressuscitar quando? Na volta de Jesus. Mas as primícias desta seara já estão no céu. Aleluia. Eu quando penso que tem uma multidão de homens e mulheres glorificados no céu, esperando por você e por mim, isso me anima, irmãos. Eu vejo que o evangelho de meu Senhor Jesus não é uma história mentirosa, é coisa real, verdadeira. Já tem uma multidão de salvos no céu, irmãos, esperando por nós. Vamos continuar lendo. A sua ressurreição é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião da sua morte, abrira-lhes o sepulcro. E ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Não antes dele, mas depois dele. Ressuscitaram junto com Jesus. Continua a desejar todas as nações. Continue lendo comigo. Aqueles, porém, que ressurgiram por ocasião da ressurreição de Cristo, saíram para a vida eterna, glorificados, irmãos, glorificados. Vamos continuar lendo. Ascenderam com ele. Eles não morreram de novo, irmãos. Não foi como Lázaro, que foi ressuscitado e morreu de novo. Não foi como Tabita, não é? Que Pedro ressuscitou e morreu de novo. Esses que ressuscitaram com Jesus, ressuscitaram para a vida eterna e ascenderam com ele para o céu, aleluia. Continua lendo. O terremoto, não, ascenderam com ele como troféus da sua vitória sobre a morte e o sepulcro. Estes, disse Cristo, não mais são cativos de Satanás. Eu os redimi, trouxe-os da sepultura, como o quê? Primícias de meu poder. Existem as primícias dos mortos, que mostram o poder de Jesus. Existem as primícias dos vivos, que mostram o poder de Jesus. O poder de Jesus está evidenciado nas primícias dos mortos e nas primícias dos vivos. As primícias dos mortos já estão aonde? No céu. As primícias dos vivos estão aonde? Na terra, pregando as 3 mensagens angélicas, preparando uma seara para a volta de Jesus, preparando uma seara de vivos ou mortos? De vivos. Tem seara de morto, seara de vivo. Primícias de mortos, primícias de vivos. Isso é Bíblia, irmãos. Nós não estamos inventando, isso é Bíblia. Estamos estudando a Bíblia, acompanhando a Bíblia com um livro desejado de todas as nações. Agora, queridos, vejam na página 620. Completamos o pensamento com a declaração da página 620 do Desejar Todas as Nações. Leiam conosco. Estão ansiosos por celebrar-lhe o triunfo e glorificar seu rei. Mas ele os detém com um gesto. Ainda não pôde receber a coroa de glória e as vestes reais. Entra à presença do Pai, mostra a fronte ferida, o alanceado flanco, os dilacerados pés,
ergue as mãos que apresentam os vestígios dos cravos, aponta para os sinais do seu triunfo e apresenta a Deus o molho movido. O que Jesus apresentou diante do Pai quando ele subiu ao céu? O molho movido, mas não era de centeio, não era de cereal, era de gente viva, glorificada. É o molho que Jesus apresentou ao Pai como o triunfo dele sobre a morte. Ele, aqui diz, apresenta a Deus o molho movido àqueles ressuscitados com ele, como representantes da grande multidão que há de sair do sepulcro por ocasião da sua segunda vinda, desejado todas as nações. Alguma dúvida, irmãos? Alguém pode dizer que a seara dos mortos, que vai ser ressuscitada na volta de Jesus, e as primícias dos mortos, que já estão no céu, alguém poderia dizer que tudo é a mesma coisa? Se eu disser que é tudo a mesma coisa, então eu não entendi nada, irmãos. Não, irmãos, primícias são primícias, seara é seara. Agora as primícias estão salvas e a seara também está salva. Agora vamos para as primícias dos vivos, irmãos, na sequência aí. Primícias e seara dos vivos. Leiam comigo. Sendo que Jesus e os que ressuscitaram com ele são identificados como primícias da grande seara dos mortos, que ressurgirão por ocasião da segunda vinda de Cristo, logo os 144.000 não podem ser as primícias dos mortos. Uma vez que os 144.000 são escolhidos dentre os vivos. Estão entendendo? Vivos que nunca experimentaram a morte. Os 144.000 nunca vão experimentar a morte. E a grande multidão que vai permanecer viva até a volta de Jesus também nunca vai experimentar a morte. É a seara dos vivos e as primícias dos vivos. Agora vejam o que está escrito no livro. Vamos ler aqui. No livro, vocês podem ler em casa, irmãos. Está aí a página. Primeiros Escritos, página 283, página 164. E também o Grande Conflito, página 646. Vocês podem ler em casa. Se os 144.000 são as primícias dos vivos, então obrigatoriamente tem que existir uma seara de justos vivos. Como já dissemos, não pode existir primícia sem seara. Então esta é uma conclusão 100% bíblica. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 11, verso 16, diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Virando a página, vire a página. Isso significa que por ocasião da volta de Jesus, teremos uma grande seara de justos vivos que não experimentaram a morte, com suas respectivas primícias, que são o grupo dos 144.000. Agora vejam, queridos, vejam o que está escrito aqui. Vamos ler. No livro Grande Conflito, página 624, parágrafo 2. Leiam comigo. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas. Semelhante aos cristãos dos vales do Piemonte, dos lugares altos da terra farão santuários, agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Muitos, porém, de todas as nações, de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, pretos e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Os amados de Deus passarão por dias penosos, presos em correntes, retidos pelas barras da prisão, sentenciados à morte, deixados alguns aparentemente para morrer à fome nos escuros e nauseabundos calabouços. Vocês estão vendo aqui duas experiências diferentes? Um grupo nas montanhas, no meio da natureza, protegidos por Deus e adorando a Deus nas montanhas. E outro grupo preso dentro dos calabouços, nas cidades, como que abandonados para morrerem. Duas experiências diferentes.
qual seria a experiência da seara e qual seria a experiência das primícias? Quem será mais provado? A seara ou a primícia? As primícias. Quem é que vai ter que ficar na cidade pregando o sai dela, povo meu? As primícias. Quem é que vai ter que fugir para o campo? A seara. Se as primícias também fugirem para o campo, quem é que vai pregar o alto clamor, sai dela, povo meu? Se todo mundo abandonar a cidade, nós temos que abandonar a cidade. Nós já moramos num sítio, mas a missão nossa é a cidade, irmãos. A missão nossa é pregar na cidade. Eu não preciso morar na cidade, mas eu tenho que pregar na cidade. E queridos, Deus vai comprar os 144 mil dentre os vivos. Mas o bonito, irmãos, o bonito é que as primícias estão salvas e a seara está salva. Deus não está limitando a salvação de ninguém, irmãos. Todo aquele que ouve, venha. Todo aquele que quiser, venha e tome de graça da água da vida. A salvação é para todos. Deus não discrimina, mas Deus tem uma elite espiritual. Deus teve uma elite espiritual chamada patriarcas, depois levitas, depois apóstolos, depois pastores, e finalmente na nova terra Deus vai ter uma elite espiritual chamada 144 mil, que vão ter um santo serviço. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus Cristo enche o seu coração com esta esperança de fazer parte dos 144 mil, ou de fazer parte da grande seara, mas fazer parte dos salvos em Jesus Cristo, daqueles que são comprados pelo sangue de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja o meu Senhor. Amém.